Aleluia. Meu Deus. O Senhor já está falando. O tempo todo Ele está falando. Posso dar uma pregadinha agora? Feche teus olhos. Só mais um pouco. Aleluia. Você pode entregar e se entregar ao Senhor. Você pode se declarar para Ele como uma mulher e um homem apaixonado. Dizer que Ele é o seu amado, que Ele é desejado pelo Senhor, por você. Que você possa se declarar para Ele. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. O Senhor possa se sentir amado por nós, e que nós viemos te dar alegria, que o Senhor possa ter prazer em nos olhar para nós e ver gratidão, um coração grato por tudo aquilo que o Senhor tem feito, que nós viemos participar, Senhor. Não nos deixe fora dos teus planos, não nos deixe fora de tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Muito obrigado, nós te louvamos e te agradecemos. Que o teu nome seja glorificado aqui nessa casa. Toda admiração, todo holofote, todo aplauso seja para ti, Pai, porque o Senhor é digno. Foi o Senhor que morreu na cruz, não foi nós. O Senhor nos amou primeiro. O Senhor deu exemplo. O teu amor nos constrange. Hoje nós amamos porque o Senhor nos amou. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por toda a eternidade.
Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Hoje é o nosso último dia do culto das primícias. E que tempo precioso. Quanto mais eu faço, mais eu quero fazer. Quanto mais eu adoro, mais eu quero adorá-lo. Você precisa se conhecer. E o tempo todo a gente está se conhecendo. Então nós precisamos, nesses dias nós estamos tirando os primeiros dias da nossa vida, da nossa entrega a Ele. E Ele tem nos observado. E quanto mais eu faço para Ele, mais eu desejo fazer. E quanto menos eu faço, menos eu quero fazer. Então por isso que você precisa se observar. Se você não está fazendo tanto ao ponto de se cansar, e agora fazendo tão pouco ao ponto de se afastar. Por isso o equilíbrio. Nós precisamos ter um equilíbrio emocional. Para fazer, para estar. E quando fizer, fazer com alegria. Que nós possamos se entregar um pouco mais nesse ano, nesse novo ano. Quero liberar uma palavra nessa noite, que você possa estar bem sensível à voz do Senhor. Abra a Bíblia comigo, se você tiver a Bíblia, ou no celular, ou de papel. Mateus 6,31. Mateus 6,31. A palavra do Senhor, ele é um alimento para nós. Assim como o corpo, ele precisa de alimento diário, assim também o nosso espírito, ele precisa desse alimento. E a palavra do Senhor é um alimento. Mateus 6,31 diz assim. Você está lá? Portanto, não vos preocupais dizendo, portanto, não vos preocupeis dizendo, que iremos comer, ou iremos beber, ou ainda, com o que vestiremos? Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso. Mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Versículo 33. Buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Posso ouvir um amém? Só até aqui. Olha o que Jesus está dizendo, que Ele conhece as nossas necessidades. Ele sabe o que eu e você estamos precisando. Então se Ele sabe que eu necessito de algumas coisas, Ele está dizendo, não se preocupar com isso. Não andar ansioso com isso. Não precisa se fadigar com isso. Porque eu sei o que vocês precisam. Buscai primeiro o reino de Deus. Então Ele fala do reino de Deus. O reino de Deus, ele serve. O reino de Deus, ele tem um propósito: para nos proteger. O reino de Deus é uma proteção sobre nós. O reino de Deus, ele nos faz bem e não mal. Quem está me entendendo? O reino de Deus, ele precisa ser prioridade em nossas vidas. Então o reino de Deus, ele vai me fazer bem, ele precisa ser prioridade. Eu preciso buscar o reino de Deus. O reino de Deus precisa fazer parte do meu casamento, fazer parte da minha família, fazer parte do meu trabalho. Então Ele diz para mim e você priorizar o reino de Deus, buscar o reino de Deus. Em Romanos 14:17 diz assim, portanto o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então por isso que Ele diz para eu e você priorizar o reino. Buscai primeiro o reino de Deus, porque o reino de Deus, ele é paz,
Ele é justiça e Ele é alegria no Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Quando eu e você, deixa eu ver onde é que eu estou. Então nós precisamos entender que o reino de Deus é tudo aquilo que eu e você precisamos e necessitamos, está dentro do reino, porque todos querem ter paz. Ele fala que o reino de Deus, ele é justiça. Nós queremos justiça, sim ou não? Quando você veja uma violência, você não, precisa haver justiça para aquilo. Então o reino de Deus é justiça, e Ele é paz, e Ele é alegria. Então tudo que eu e você precisamos está dentro do reino. Então por isso que Ele pede, irmão divino, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Ele é muito claro aqui. E que essa noite o Senhor possa nos trazer clareza de algumas coisas que eu quero transmitir para você, através das Escrituras. Nós estamos nas primícias, no culto de primícias, amém? Você precisa lembrar disso. Olha o que fala em Romanos 11, versículo 16. Eu preciso de toda a tua atenção. Romanos 11, 16 diz assim: se é santa uma parte da massa que é oferecida como primícias dos frutos, a massa toda igualmente é. Se a raiz é santa, todos os ramos também serão. Olha só, quando eu entrego a primeira parte que pertence a Deus, Ele abençoa todo o restante. Seja casamento, seja filho, seja trabalho. É isso que Ele está dizendo. Quando eu entrego a Deus a minha vida, o meu tempo, os meus recursos, Ele abençoa tudo que eu tenho. Ele é muito claro aqui. Quando eu ofereço a minha vida a Deus como primícia a Deus, como Ele primeiro na minha vida, tudo que eu tenho, Ele abençoa. Posso ouvir um amém? Então eu me entrego a Deus como primícia para Ele. Eu dou meus recursos, eu dou meu tempo, eu entrego a minha vida como primícia. Então Ele abençoa tudo que eu tenho. Um casamento abençoado, filhos abençoados, um trabalho abençoado. Quem está me entendendo? Porque tudo se torna santo quando eu entrego a primeira parte ao Senhor, quando eu reconheço quem Ele é na minha vida. Então Ele abençoa tudo que eu tenho. Quem está me entendendo? Então Ele é muito claro na sua palavra: priorizar a Deus acima de tudo. Deus sempre precisa ser o primeiro em tudo que nós colocamos as mãos. Pare de viver a mesma coisa. Abra comigo agora 1 Samuel 1:7. Pare de viver a mesma coisa. Olha o que diz 1 Samuel, abre lá comigo. O Senhor tem muita coisa para nos trazer, para nos falar nessa noite. Quero acelerar um pouquinho, para poder transmitir tudo aquilo que o Senhor já falou comigo. Você está lá, 1 Samuel, ele está do lado, ele está pertinho de 2 Samuel, irmão divino. Não é o Samuel do irmão divino, é o Samuel aqui da Bíblia, amém? Você encontrou? Diz assim: isso tudo acontecia ano após ano, sempre que ele subiu à casa do Senhor. A rival Diana a ofendia, e ela passava todo o tempo solitária, chorando sem comer. Versículo 8: então Eucana, seu marido, lhe indagava: Ana, por que choras e não te alimentas? Por que está tão infeliz? Será que eu não valho para ti mais do que 10 filhos? Escute o que eu vou falar. Nós estamos no ano novo, amém? Então essa passagem, ela vai falar muito conosco. Todos os anos,
Todos os anos, Ana saía da sua casa e ia para a igreja, ou seja, iria para o templo. A história conta que 3 vezes por ano, eles iam no templo adorar o Senhor, porque era longe, irmão divino, e eles não tinham o carro que a gente tem hoje. Então, mais ou menos 3 vezes por ano, eles iam no templo para adorar o Senhor. Só que sempre quando Ana ia adorar o Senhor, todos os anos, ela estava lá, buscando a Deus. Para quê? Para ter uma família, para ter um filho. Todos os anos, Ana subia ao templo. Interessante que todos os anos acontecia as mesmas coisas. Ela ia magoada, ela ia triste, tá? E voltava mais triste ainda. Porque sempre, pastor Roberto, que ela ia no templo adorar, alguém se levantava e irritava, falava mal dela. Gilberto e Ju, é tão ruim quando a gente sabe que tem alguém que fala mal da gente. Quando a gente não sabe, está tudo bem. Mas quando você sabe, ou uma pessoa que te provoca. Aqui todos os anos, quando Ana ia adorar o Senhor, alguém provocava ela. Então ela ia magoada, ela ia chorando adorar o Senhor. E ela chegava lá e dizia: Senhor, eu quero um filho, Senhor. Senhor, eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho. Era isso que ela fazia todos os anos, ano após ano. Ela: Senhor, eu quero um filho. Ela fazia a mesma coisa. Só que um dia, a oração dela foi diferente. Abra comigo, 1 Samuel 1:11. Está aí pertinho. Olha o que diz. Um dia ela falou então diferente. Ela diz assim: e fez o seguinte voto: ó Senhor Todo-Poderoso, se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe concederes um filho homem, então prometo que o darei a ti. Posso ouvir um amém? Continuando: ó Senhor, por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba jamais será cortada. Todos os anos acontecia a mesma coisa na vida de Ana, porque ela repetia a mesma coisa. Gilmar, acontecia a mesma coisa porque ela fazia a mesma coisa. Mas o dia que ela disse: Senhor, se tu me der um filho homem, eu te entregarei. Quando nós entregamos ao Senhor, porque tudo que o Senhor quer nos dar, nos abençoar, nós precisamos entregar a Ele. Então quando Ana disse: Senhor, se tu me der um filho homem, eu faço um voto diante de ti, ele será teu, eu entrego ao Senhor. Escute, se você entrar, você já entrou, nós já entramos, 2026, fazendo a mesma coisa, você vai receber as mesmas coisas, não vai ter resultado nenhum. Mas Ana, quando ela fez algo diferente, então ela foi o quê? Abençoada. Quando ela fez uma oração que tocou o coração de Deus, então Deus a abençoou. A Bíblia diz que um certo dia, então, Alain, ela foi lá: Senhor, eu te darei. Então o profeta liberou uma palavra para ela: que se cumpra aquilo que está no teu coração. Pega o código aí, Samanta. Que se cumpra aquilo que está no teu coração. Eu profetizo hoje também sobre a tua vida, e que isso seja para a glória dEle. Que se cumpra, que se cumpra. E a Bíblia diz, Claudomir, que aquela mulher se levantou
enxugou as lágrimas e colocou um sorriso no seu rosto e foi para casa, glorificando a Deus, porque ela tinha certeza dentro do seu coração que Deus tinha ouvido a sua oração. Ela tinha certeza. Então eu digo para você que essa palavra possa pegar o teu coração. Nada muda, Éder. Cadê os Éder aí para mim? Aqui. É bom ter 2, 3 nomes fáceis. A gente diz aí, você já pega os 3. Nada muda se eu não mudar alguma coisa. Pega isso no teu coração. Se eu fosse você, eu anotava. Nada muda se eu não mudar alguma coisa. Se você quer uma mulher melhor, faça algo diferente. Leva para jantar. Quer bônus? Se você quiser fazer algo diferente, lá em casa, Neda, nós temos um código. Qual é o código? Eu acho que ela não sabe, eu sei, Roberto. Quem levanta mais cedo, prepara a mesa. Aí, Gilmar, a minha esposa fica enrolando. É que ela demora um pouco mais para acordar. Mas eu levanto na frente, eu preparo a mesa. Nós precisamos entender o que nós estamos fazendo. Quando ela fez algo diferente, ela recebeu uma resposta do alto. Se você quer 2026, algo diferente, faça coisas diferentes. Escute o que eu vou falar. Se você está gostando, se você é feliz com a vida que você está vivendo, continue fazendo a mesma coisa. Mas, se você quer uma vida totalmente diferente, então faz coisas novas. Você me compreende? Se você não tolera mais, não quer mais a vida que você está vivendo hoje, então para de fazer as mesmas coisas. Nada muda se eu não mudar alguma coisa. Nós queremos coisas novas, mas nós não continuamos fazendo as coisas velhas. Eu não posso. Agora nós acessamos o novo, um ano novo. Então eu preciso fazer coisas novas, porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo anda em novidade de vida. E novidade de vida é uma transformação, é coisas novas todos os dias. Quem está me entendendo? Então nós precisamos entender. Quando Ana mudou a sua oração, o seu pedido, Deus atendeu. Em Salmos 37:5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Entrega o teu caminho. Acesse o caminho do Senhor, o caminho do Senhor que é santo, não é o nosso. Entrega o teu caminho, entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, e ele o mais o fará. Está falando de entrega, está falando de confiança. Que você possa confiar um pouco ainda mais no Senhor. Não podemos desistir daquilo. Escuta o que eu vou falar, se você puder anotar. Não podemos desistir daquilo que Deus já nos prometeu, ou daquilo que Deus tem para cada um de nós. Não podemos desistir daquilo que Deus já prometeu. Se Deus prometeu para você algo, não desista. Continue acreditando, continue perseverando, até que se cumpra. Não importa o tempo que tiver que passar, continue perseverando. Por quê? Eu tenho falado nesse altar, se os teus sonhos são maiores do que os teus problemas, então continue sonhando. Agora, se os teus sonhos são menores do que os teus problemas, pastor, é muito problema, muito problema. Mas se você sonha grande, você tem um foco, você tem um objetivo, nada vai te parar.
Você vai continuar investindo o teu tempo e recursos naquilo que o Senhor gerou no teu coração. Então, não podemos desistir daquilo que Deus já nos prometeu, ou daquilo que Deus tem para cada um de nós. Ele tem uma promessa para cada um de nós. Eu quero ler uma passagem contigo, Josué 14:6, 14:7 na verdade. Já estou quase encerrando, tá? Não vou me alongar. Olha o que ele diz. Josué 14, versículo 7. Você está lá? Diz assim: eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Gades Barneia para espiar essa terra, e eu lhe prestei um relatório conforme tinha no meu coração. Vamos continuar, versículo 8. Entretanto, os irmãos que haviam subido comigo amedrontaram e desencorajaram o povo, ao passo que eu obedeci ao Senhor, o meu Deus, e fui inteiramente fiel. Por esse motivo, naquele momento, naquele mesmo dia, Moisés me jurou: certamente a terra que pisasse o teu pé, te pertencerá por herança a ti e os teus descendentes para sempre, porque obedecesse perfeitamente à vontade de Deus. Versículo 10. Desde então o Senhor me guardou. Olha o que ele está falando. Desde então o Senhor me guardou com vida, de acordo com a sua promessa. Faz 45 anos que o Senhor fez essa declaração a Moisés, quando Israel andava pelo deserto. Eis que agora estou com 85 anos. Versículo 11. Todavia ainda me sinto tão forte como no dia que Moisés me enviou naquela missão. Tenho nesse momento o vigor para ir à guerra, como tinha naquele dia. Olha só, pastor Roberto, aqui quem está falando é Caleb. A maioria de vocês conhece essa história. Josué e Caleb e mais 10 homens foram espiar a terra de Canaã. Homens líderes, homens influentes, homens que quando falavam as pessoas davam ouvido. Não foram qualquer um que foram espiar a terra. Então foi Caleb e Josué e mais 10 homens, cabeça, que tinham autoridade. Chegaram lá, a Bíblia diz que por 40 dias eles espiaram aquela terra. E a Bíblia diz então que eles vieram, Alan, com um relatório. E disseram: Senhor, na verdade, a terra mana leite e mel, ela é boa. Tudo que planta, colhe. Mas olha só, lá tem gigante. Lá tem gigante. E Josué e Caleb, irmão divino, calado. E os 10 falando: Senhor, olha, lá tem gigante. A terra é boa, como o Senhor falou, mas lá tem gigante, lá tem muralhas. Nós não vamos conseguir vencer. A Bíblia diz que quando esses 10 começam a falar isso, o povo começa a ficar com medo. Clodomiro, o povo começa a chorar, desesperado, porque era a promessa de Deus de sair do Egito e entrar numa terra espaçosa, numa terra boa. Mas os 10 influentes disseram: não tem jeito, nós vamos morrer. A Bíblia diz então que Caleb e Josué se levanta e diz: olha, se Deus se agradar de nós, nós vamos entrar nessa terra e tomar posse. Se Deus se agradar de nós, o Senhor vai nos dar essa terra como Ele prometeu.
E aqui, escute, aqui quem está falando, Alan, é Caleb. Caleb. Depois, quando Caleb entrou na terra, junto com Josué e mais 10, eles viram essa terra, irmão divino. Só que por causa daqueles 10 influentes, ninguém daquela geração entrou nessa terra. Ninguém entrou. E depois de 40 anos depois, sabe quem é que está nessa terra? Ou avistando essa terra? Caleb. Aí ele diz, ele fala para Josué, diz Josué, olha só, você lembra quando nós entramos na terra? Você lembra que Moisés me prometeu? Josué, eu tinha 40 anos, se passou já 45 anos, hoje eu estou com 85 anos, mas olha só, Josué, eu estou ainda com o mesmo vigor daquele dia, eu estou com a mesma força, com a mesma fé, com a mesma expectativa no meu Deus. Não importou o tempo não pode apagar aquilo que Deus colocou no nosso coração. O tempo não pode apagar. Eu e você ainda precisamos acreditar naquilo que Deus já nos prometeu. Ele disse, Josué, eu estou com todo o vigor. Josué, eu estou aqui, eu tenho fome, eu tenho sede. Josué, eu quero tomar posse da minha herança. E a Bíblia diz então, toma posse dessa herança. Ela é tua. Ela é tua. Tudo aquilo que Deus nos prometeu é desafiador. Nessa terra, essa terra tinha habitantes que não era dono dela. Escute, tem coisas que é sua, mas o mal, ele está impedindo que você receba. O que eu e você precisamos fazer? Se posicionar, porque é direito nosso. É direito da igreja desfrutar da bondade de Deus. É direito da igreja, é direito do povo de Deus acessar aquilo que Ele nos prometeu. Então que você possa perseverar, não desiste, não pare, continue. Que o vigor, o ânimo, a alegria seja como de Caleb. Depois de 45 anos, aquele homem ainda estava perseverando na promessa. Por que que muitos de nós passa 6 meses, 1 ano, alguns anos, e nós já paramos, ou desistimos? Que essa palavra possa pegar o teu coração nessa noite, assim como pegou o meu. Eu quero perseverar no Senhor. Eu quero tomar posse dessa terra. Pastor, qual é a terra hoje que o Senhor nos promete? A Nova Jerusalém. Essa terra que o Senhor nos promete não está mais nessa terra, está nos céus. Mas você pode ainda desfrutar de toda a bondade de Deus nessa terra. Que nós possamos terminar essas primícias crendo ainda mais no nosso Senhor. E que você possa perseverar, continuar acreditando na palavra de Deus. Amém? Louvor, por favor.